Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 8, dos versículos 27 ao 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Reflexão. Jesus repreendeu a Pedro porque ele não pensa como Deus, mas como os homens. E até o repeliu, porque pensar assim é estar alinhado com o adversário. Vai para longe de mim, Satanás. Com essa repreensão, Jesus convoca Pedro e cada um de nós a trilharmos um caminho de conversão, para deixarmos de pensar como os homens e começarmos a pensar como Deus. São Paulo, que tinha o pensamento de Cristo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, concorda plenamente com ele quando exorta a igreja: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Precisais renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente. Efésios capítulo 4, dos versículos 22 ao 24. Uma conversão de mentalidade. Aprender a pensar como Deus. Como cristãos batizados em Cristo, tornados templos vivos do Espírito Santo, somos chamados a pensar como Cristo. Devemos cultivar intensamente esse pensamento de Cristo através de uma escuta fiel e solícita à palavra do Evangelho. Somente relacionando-nos com Cristo através da leitura assídua ao Evangelho é que podemos, pouco a pouco, ir assimilando os critérios de Jesus, suas escolhas, suas opções, e assim ir fazendo do seu pensamento o nosso, em nossas próprias escolhas e juízos. Jesus
nos partilha toda a sua vida. Assimilar a sua mente a ponto de torná-la nossa é a maior alegria que poderíamos lhe dar e que nós próprios poderíamos experimentar. Mas, e quanto a nós? Quando julgamos o nosso irmão, quando falamos mal do nosso irmão pelas costas, estamos pensando como Deus ou como os homens? E quando discutimos com o nosso irmão, tentando provar o nosso ponto de vista, seja político, seja social ou qualquer outro, estaríamos pensando como Deus ou estaríamos pensando como os homens? Lembremos-nos de que para pensar como Deus, devemos pregar o Evangelho de Cristo e, ao mesmo tempo, aprender com Ele. Tenha um ótimo e abençoado dia.